Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Mais uma vez aí o pessoal que vem acompanhar os evangelhos, é só entrar lá no YouTube, Transmutação Renata, aí vocês podem ver os evangelhos anteriores e acredito que daqui para amanhã esse aqui também vai estar no ar. E hoje nosso tema é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 17, a piedade. Ele começa falando de piedade. Aqui o tom que ele está dando começa parecendo com empatia. O que é empatia? É eu me colocar junto do outro. Então é não ser insensível, é não ser indiferente com a dor do outro. Por isso que ele diz que a piedade é irmã da caridade, porque a caridade ela implica em uma ação. A caridade implica em uma ação. E a piedade implica em um pensamento. Né? Porque para que eu pratique a ação de caridade bem, eu tenho que estar conectado com a piedade. Reto pensar, reto falar, reto agir. Caridade é uma ação, piedade é um pensamento, uma forma, um modo de agir de forma piedosa. E se manifesta pela caridade, uma palavra amiga. Só que, como é um pensamento, tem aquela passagem de Jesus que ele diz: será, mestre, como que ele diz, o senhor vai permitir tudo? Aí ele diz: não, eu vim para analisar até os pensamentos. Porque que adianta eu estar fazendo as coisas sem estar liberto do sentimento de reciprocidade? Eu estar fazendo as coisas porque eu quero algo em troca. Eu dizer que amo alguém só porque eu quero é ser amado. Ou eu dizer da boca para fora que eu amo alguém, mas na verdade eu não amo. Eu elogiar alguém, quando na verdade eu não vejo nada digno de elogio. Eu perdoar alguém da boca para fora. Que adianta? Se aquele sentimento negativo fica remoendo dentro de mim. Renato, mas presta atenção, eu não consigo às vezes perdoar com profundidade. Veja que é diferente eu querer sinceramente, honestamente, uma honestidade absoluta minha para comigo e minha para com Deus, com a vida. Eu querer perdoar e começar os atos internos, no processo interno de perdão. É diferente de uma pessoa que não quer perdoar, mas para agradar os outros, ou para não se prejudicar, ou para se beneficiar de alguma forma, diz da boca para fora que perdoou sem perdoar. E tem outros que nem perdoam e ainda alimentam o ódio para não fraquejarem e perdoarem. Então, você vê 4 tipos básicos de pensamento: o que perdoa de verdade, e o perdão é interno.
Ele pode dizer ou não dizer, mas já perdoou de verdade. Você tem aquele que está se dedicando sinceramente a perdoar, ainda não consegue com plenitude. Ele pode falar ou não falar, mas a intenção sincera dele é perdoar. Já tem aquele que não perdoa internamente, fica puxando o passado e alimentando o ódio, mas da boca para fora ele diz que perdoa. E tem o que não perdoa e pronto. E que não muda, não quer mudar, e acha que assim é o certo. E toda vez que ele acha alguma atitude do outro digna de fazer o coração dele amolecer, ele traz um pensamento negativo para ele endurecer o coração. Então a piedade, você vê 4 formas desse pensamento se processar. E você começa a enxergar qual é a posição que você está. Isso tem que ser para com o outro e para com você, porque tem coisas que a gente já fez que nós não nos perdoamos, e nós precisamos nos perdoar. E é nesses tipos de perdão, em que nós temos que nos perdoar, que nós vemos uma grandiosa necessidade de uma prática espiritual, de uma prática que nos leve a sentir Deus na nossa vida, porque é um diálogo nosso para com Deus. A fundo, Rogério, creio, e posso estar errado, que Deus perdoa todo mundo. Compreendo que a reencarnação é exatamente para oportunizar a pessoa que erra, que não consegue reparar o erro em uma encarnação, não compreende, além de não reparar, o dano que cometeu. Não compreende, por exemplo, que se tirou a vida de alguém, qual é o valor da vida? Não é tirou a vida e morreu, é entender qual é o valor da vida. Se essa pessoa que tira vidas se torna uma protetora de vidas, ela não precisa ter uma nova encarnação e ser morta cruelmente por isso. Pode acontecer, se ela for tão embrutecida que só aprenda assim. A grande questão não é sofrer, a grande questão é aprender. Então, a noção de perdão interno para nós, ela é importante. Não é louvar os erros, não é passar a mão na nossa cabeça, é assumir não a culpa, assumir a responsabilidade de reparar, e o que não puder reparar, é usar aquele lema, que seja o passado, passado, e contar com o poder superior, com Deus, para nos fornecer uma oportunidade de reparação. Uma oportunidade que nos possibilite um coração melhor, nos possibilite nos tornarmos pessoas mais e melhor aptas a colaborar com a criação. Então, nessas 4 feições da piedade, o que perdoa de verdade, o que está se esforçando para perdoar, o que diz da boca para fora que perdoa, mas lá dentro alimenta
um processo que não conduz ao perdão, e o que não perdoa não quer e alimenta sempre o coração para não perdoar. Nesses tipos de piedade, temos que colocar na lista nós mesmos. Porque se nós não nos perdoarmos, nós vamos atrair que tipo de energia para nossas vidas, Rogério? E se nós gastarmos nossa energia num processo de desgaste emocional, como é que nós vamos poder ganhar forças para assumir a responsabilidade e praticar atos de reparação ou caridade para com os outros, se a gente está desconectado de energia ou de energias edificantes? Se nós estamos conectados só com energias desgastantes, nós precisamos, independentemente do que nós tenhamos feito, nos perdoar e nos amar, e isso não quer dizer ignorar a natureza, a extensão das nossas falhas. Nos perdoar para nos fortalecer, para que nós possamos melhor desempenhar o mistério de reparar. Esse é o ponto. Reparações. E outra feição da piedade vem no sentido de entender nos julgamentos que nos são naturais, mesmo Jesus tendo dito não julgueis, que o outro é igual a nós. Nós somos espíritos imperfeitos, aqueles que recebem orientações para o que é bom, mas que tendem a descumprir, a se desviar, e só com muito erro e acerto a gente vai atingindo patamares de paz e edificação espiritual, seja numa encarnação, seja em uma sequência, que os indianos chamam de samsara, ciclo, até que a gente possa interromper o ciclo de encarnações. Quando é que interrompe? Quando aquela matéria, naquele nível, aquele espírito não tem mais o que aprender encarnado. Aí ele vai continuar o processo de aprendizado apenas em espírito ou outras formas que nós ainda não conhecemos. E não tem forma melhor ou pior. Lembra da história do Chico, que fez umas perguntas ao Emmanuel, e ele se sentiu pequeno, e na cabeça dele, o bicho menor assim, desprezível, era um verme. E o Chico disse: Emmanuel, vejo então que eu sou um verme. E o Emmanuel disse: pera lá, poucos seres da criação podem se comparar a um verme, que é um ser criado para viver entre detritos, mau cheiro, escuridão, e ele cumpre o papel dele, não reclama, faz o que ele foi criado para fazer, e na hora de partir, ele simplesmente vai embora. Poucos, porque nós, pelo contrário, tendemos a ser sempre insatisfeitos com o que nós temos, tendemos a não querer achar qual é o nosso papel, tendemos a achar sempre que o jardim do outro é melhor, tendemos a ficar correndo atrás de vento. Quando nasce com o cabelo encaixeado, acha bonito o alisado. Quando nasce com o cabelo
castanho, quer o cabelo louro. E assim vai. O jogo nosso é esse. Quando é novo, olha aí meu filho, ó, 6 anos. Pai, eu já quero dirigir. 6 anos. Ó. Meu filho, isso é só para quem tem 18 anos. Pois eu vou ser a primeira criança que dirige. Ó. Quer ser velho. Quantos aqui não desejaram com 14, 15 anos querer ter 18? Levanta a mão, isso é mentira. Aí, ó. O novo quer ser velho. E quantas vezes a gente se perdeu pensando assim: ah, se eu tivesse 20 anos, minha filha. Não quer. Como é que um tipo de gente desse, espírito desse, quer se comparar a um verme? Aí o Chico disse: é mesmo, viu, mano? Então eu sou um subverme. A gente não tem uma posição estoica, não tem uma posição que aceita a vontade de Deus. A gente diz, olha como é a ideia da piedade, ó. Tem gente que reza não sei quantos textos, não sei quantos rosários. Em todos eles, no meio de um monte de Ave Maria, tem o quê? Um Pai Nosso. E no meio de todo Pai Nosso tem que seja feita a vossa vontade antes da minha. Mas toda vez que Deus bota uma coisa que a gente não quer, a gente não quer. Ora mais. E se zanga. E se desespera. E aí é outra feição da piedade. Porque se a gente não consegue respeitar a Deus, a gente devia ter o menos piedade. Ah, mas Deus não precisa. E o outro precisa? É um processo interno. É você querer que Deus seja o seu escravo. Dizer da boca para fora que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E toda vez que acontece uma coisa que você acha, sem saber de nada, que a gente não sabe de nada, praticamente, que não é como a gente quer, a gente já se desespera, ou já fica com raiva, ou triste. Acaba que o sentimento de piedade poderia estar aí. Vou te dizer uma história. Eu estou lendo a Bíblia, né? Ela em sequência, agora. Tinha lido em parte, mas estou estudando em sequência. Aí eu estou agora em Esther. Terminei Esther. Teve uma passagem interessante que antes de Esther era Judite. E as séculas de Nabucodonosor estavam cercando Israel. E já estavam cerca de 30 dias, eles não tinham mais o que comer nem o que beber. E foram falar com o rei para pedir, para deixar eles se entregarem. É melhor ser escravo que morrer de sede, de fome. E o rei disse assim: me dê 5 dias. Na verdade é assim: dê 5 dias para Deus, para ele tomar uma providência. Se em 5 dias Deus não tomar uma providência, Rogério, aí vocês se entregam. Olha aí, Deus, tu imagina, é igual assim, ó, pegar um bandido, um juiz manda um ofício dizendo: ei, bandido, 5 dias para se apresentar, viu, bandido? Não é isso não que o povo está fazendo com Deus. Ó, Deus, você tem 5 dias para me ajudar. É tão interessante que Judite, quando soube dessa história, foi lá falar com eles. Como é que vocês dizem que amam e confiam e respeitam e temem a Deus, e vocês impõem um prazo para Deus fazer as coisas para vocês? Que amor é esse? Tem que esperar pacientemente por Deus. Aí ela vai tomar uma atitude, quer dizer, se vocês homens
Não era assim, homem, mulher, né? Toma essa atitude, eu sou mulher e vou mostrar para vocês que eu não vou botar Deus no canto da parede. Que Deus, se Ele achar que é conveniente, haja por mim, mas eu vou tomar a minha atitude. Mas eu não sou uma mulher para botar Deus no canto da parede e mandar Ele cumprir o que eu quiser em 5 dias. Será que a gente não faz isso? É muito pior. Será que quando acontece uma coisa que o Renato não gosta e o Renato fica com raiva, eu não estou querendo que Deus faça as coisas aqui quantos minutos? Na hora! Eu quero que Deus faça na hora. Porque eu fico com raiva. Ou então acontece uma coisa que eu não gosto, eu fico triste. Por que eu fiquei logo triste? Porque eu queria que Deus fizesse as coisas na hora. Aí o Renato começa a ler, olha aí, rapaz, criticar esse povo aí, ó, botando para Deus 5 dias. Ora, mas eu não dou nem 1 minuto. Vocês já pensaram isso, que a gente faz assim ou não é? A gente bota Deus no canto, acha que bota, Ele não vai. Só Ele sabe o que é melhor para nós. É um pensamento egoísta, egocêntrico, louco. A gente começa a se colocar neuroticamente como se a gente fosse Deus, para mandar Deus fazer as coisas para a gente. O fulano morreu. Morra não. O fulano está doente. Não adoeça não. Eu perdi meu filho. Por que eu? Uma vez eu vi uma senhora no túmulo do filho, dizendo que ela era de uma determinada religião, que era dedicada, e como é que ele tirava o filho dela, e por isso ela ia sair da religião. Olha aí o Deus empregadão. E eu também, em pensamento, não fui piedoso na época, eu critiquei, mas hoje eu entendo, Rogério, eu faço é pior, porque eu quero, toda vez que eu me manifesto com raiva e tristeza, por não aceitar uma situação, eu faço careta, eu estou querendo obrigar a Deus a ser o meu escravo na hora que eu quero, e é impiedoso isso. Deus que tem que estar aqui, criando um plano para os indivíduos e uma coletividade, Ele tem que fazer as coisas como eu quero, porque se não fizer, eu choro, ou eu grito, ou eu fico com ódio, ou eu digo que eu vou embora, ou eu mudo de religião, ou eu arranjo uma mágica, quero arranjar uma mágica, um trabalho, seja lá como for. Faça, faça, faça. É isso que eu estou dizendo para Deus. É por isso que eu não me comprazo e nem acho besteira, Sérgio, eu ficar com raiva e triste hoje. Estava falando isso aí quinta-feira lá no Miramês, que a mulher disse assim: Renato, você disse que tem dificuldade em sorrir, não sei o que, você chegou sorrindo, eu estou trabalhando todo dia, porque eu não aceito mais isso do meu comportamento. Se eu creio em Deus, que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, quantas provas eu tenho na minha vida, e eu fico querendo impor a Deus a minha vontade, será que isso também, se eu tivesse um coração um pouco mais piedoso, eu não agir diferente? Se um homem é capaz de fazer isso com Deus, por que ele não vai fazer isso com o filho, com a mulher, com um amigo ou com uma pessoa que ele acha que é menos do que ele? Eu fui a um velório, Rogério, uma vez, achei muito interessante. Tinha uma família que eu era muito próximo de uma pessoa, e essa pessoa da família era assim, tinham vários irmãos, eles não se deram bem financeiramente, só esse que se deu. Também ele vivia muito bem e faleceu muito jovem, com 53 anos, levou uma queda, bateu a cabeça, não foi atrás, e aí no outro dia era um coágulo crescendo no cérebro, quando chegou lá não deu mais para salvar. Aí eu entrei na sala de velório, estava lá os irmãos todos sentados, e ele lá deitado, jaz, né, morto. A mãe dele estava muito emocionada,
E ela sabia da minha proximidade com ele, porque ele era assim mais fechado, né? E não se dava tanto com os irmãos, e ele se dava bem. Quando eu entrei, Sérgio, ela disse assim: olha aí, meu filho. Aí veio, me abraçou: olha aí, Deus podia ter tirado qualquer um. E apontou para os irmãos tudinho, tirou logo o melhor. Eu fiquei todo errado. Rapaz, tipo, um dia dele, ela virou assim, ó, em pé no caixão, pegou no meu ombro e deu uma volta assim, ó. Eram 14 irmãos, sei lá, virou assim, ó. Deus podia ter tirado qualquer um, mas tirou o melhor. E eu fiquei pensando nada, eu fiquei só com vergonha, porque ela não fez por mal também. Mas hoje eu pensando nesse negócio de piedade, é isso, a gente quer mandar em Deus. Se eu chegar nesse nível de entender que o meu nível de espírito imperfeito é desse que quer mandar até em Deus, aí eu vou ver como é o meu comportamento com os outros, comigo e com os outros. Por que eu digo comigo nessas coisas? É, por exemplo, chegar e dizer, por exemplo, que quando eu estou frágil num determinado comportamento, eu fico me testando. Eu não devo me testar, eu devo me preparar, fazer os meus evites, e quando Deus quiser, é Deus que testa, não sou eu que vou me testar. Num primeiro momento eu tenho que dizer para mim é que certas coisas eu devo evitar. Porque também se eu chegar para mim e disser que eu tenho que ficar bom imediatamente, eu estou querendo ser o quê? Deus. E não é assim, leva tempo. Relacionamentos difíceis, todo mundo sabe, não se acabam na hora, de uma hora para outra, não é assim? Uma doença que chega, ela não sai por um passe de mágica. Um mau comportamento que tem um loop, uma repetição por muitos anos, Rogério, não sai de uma vez. Aí você imagina gente que tem problema com alcoolismo dentro de casa, gente que é alcoólatra, que é drogadicto, e é assim que a gente trata também. Ah, esse bicho não presta, cachorro, safado, bandido, não é isso? Resolve. Olha, eu não vou mais beber nunca mais, de hoje em diante. Tem uns que conseguem, tem outros que não, tem que ter paciência, buscar um tratamento. Às vezes vai para o Narcóticos Anônimos, vai para o Alcoólicos Anônimos, vai para o CAPS, procura atendimento psicológico. É um comportamento que a pessoa tem ali há 10, 20 anos, não é assim, olha? Aí ela quer dizer para ela que tem que ser naquela hora. Não é. Mas lembra o 2, que é o 2. A gente começou falando sobre tipos de piedade. Ó. Primeira piedade, ó, relembrando, a pessoa que perdoa de verdade. Segunda piedade, a pessoa que ainda não perdoa, mas está se esforçando muito para perdoar. Terceira piedade, a pessoa que diz que perdoou, mas lá dentro não perdoa nem quer perdoar. E a quarta é a que não perdoa, nem diz, nem quer. No nível 2 é o interesse sincero em perdoar. No nível 2 de uma pessoa que tem uma adicção, é a pessoa que diz assim: eu reconheço a minha impotência frente a isso aqui, mas eu quero sinceramente mudar. Eu reconheço a minha impotência frente à comida, e eu tenho sinceramente querido mudar, e eu vejo o resultado. Mas muita coisa, até eu brinquei lá outro dia, né? Eu estava lá falando quinta-feira, e eu disse assim: ô rapaz, uma pizza grande agora aqui de mussarela, ó, comia toda. Porque eu não sabia comer só um pedaço, nem me saciar. Ou o cara amanhecer de manhã e na padaria, aquele carioquinha bem quentinho, ó, aquela manteiguinha, beleza, né? Para comer um, Sérgio? Não, 3, 4.
É uma besteira? É, mas é. Aí o que você faz, hein, Renato? Não vou comprar mais pão. Hoje eu não posso. Sério. Não vou. Ainda não posso. São os evites. É aquele negócio. Quem tenta ser justo no pouco, vai tentar ser justo no muito. Nada é besteira. Esse é um processo de reforma íntima, em que nós temos que controlar os nossos apegos. Acabar praticamente com o desejo. É um mundo de quem compreende que existe Deus, faz o que foi feito para fazer e aceita a vontade de Deus. Age, arando, plantando e cuidando. Agora, age, aceitando que seja feita a vontade de Deus com relação aos resultados. Ele pensa no resultado, mas ele não obriga Deus a dar o resultado que ele quer. Ah, você está trabalhando, vai enricar. Não, estou trabalhando porque eu tenho que trabalhar, vai me ajudar. Com o trabalho eu posso enricar, mas quem sabe é Deus. Só isso. Não, a forma de ganhar uma vida digna é usando a mente, trabalhando de forma inteligente ou não, desde que honesta. Mas o papel nosso não é resultado, o resultado é Deus. E a gente não pode obrigar a Deus. Então a gente tem que ter piedade para conosco, paciência para conosco, piedade para com Deus por esse tipo de comportamento. Não é que ele precise. Quem precisa de piedade, eu digo para vocês, somos nós. Vou dizer mais uma. Nem a quem a gente faz uma coisa ruim, lá no fundo precisa talvez de perdão. Por que eu te digo isso? Não quer dizer que você não faça, estou dizendo é que a outra pessoa não necessariamente precisa. Você tem que fazer o que você acha que é certo. Viva e deixe viver, faça a sua parte. Como não importa se o outro vai te perdoar ou não. O Chico Xavier, perguntaram para ele uma vez sobre essa questão de karma. Coisas que a gente fez, digamos, descompasso que nós tivemos, erros que nós cometemos. Ele diz, Chico, quando chega lá no plano espiritual, a gente é obrigado a vir para cá pagar, né, Chico? Não é assim, né? Aqui se faz, aqui se paga. Ele disse, meu filho, a experiência que eu tenho, o que eu sei, que os espíritos me comunicam, é que quando a gente chega lá no plano espiritual, eles nos recebem tão bem, é uma festividade tão grande quando a gente chega disposto a melhorar, que a gente enxerga todos os erros que a gente cometeu e se acha indigno de uma festa tão grande para nos receber. A gente tem vergonha e diz assim, eu quero reparar tudo que eu fiz, e ali faz um compromisso de voltar. A própria pessoa quer. Ele diz que às vezes você chega para pedir perdão a uma pessoa que você fez um mal para ela, aquela pessoa já superou aquilo, ó, faz tempo. Ele diz, não, isso é besteira. Mas aquela pessoa já superou tão bem e está te tratando tão bem que você tem tanta vergonha que você implora a Deus para voltar aí, de alguma forma compensar aquela pessoa. Está vendo como o processo de piedade é interessante? Não sei se vocês já viram essas passagens do Chico. Ele fala, meu filho, o povo é tão bom que você, sabe o que é? Você tem aquela vontade de retribuir de alguma forma. Não é um vale de lágrimas. Muitas vezes você vai vir voluntariamente. Diz, não, mas eu queria fazer alguma coisa. Queria me doar, me dedicar. Então eu acho assim muito forte ter
Piedade, né? Essa virtude que nos aproxima dos anjos. Já pensou? Se a gente começasse, a partir de hoje, a ter um esforço para ter piedade de Deus. Como assim, Renato? Nesse sentido, da gente não alimentar careta, raiva, nem tristeza, que nada mais são do que formas infantis que a gente tem de querer impor que Deus faça a nossa vontade na hora que a gente quer. Será que a vida não ia ser diferente, Rogério? Eu acho forte. Às vezes alguém pode dizer assim: ah, você está se achando Deus para dizer que tem que ter piedade de Deus. Não é isso. Não é que é o modo que a gente trata Deus. É sempre em cima dos cascos. Tem uma história, eu comecei essa questão de meditação, né, que graças a Deus eu estou continuando. Tinha uma história no Ramayana, que tinha um determinado ser lá, que se sentou, ele tinha 10 cabeças, ele se sentou em meditação, ele e mais 2 irmãos, e disse que ia ficar lá, sem comer e sem beber, sentado naquela posição, até que Deus olhasse para ele e fizesse o que ele queria, viu, Rogério? Aí ele disse: ainda tem uma, a cada 1000 anos eu arranco uma cabeça minha, eu mesmo. Aí quando chegou na 9ª, quando ia para a última, aí na história lá dos indianos, né, Deus apareceu para ele: ei, o que é que você quer? É meio isso, né? Não sabe fazer as coisas por amor a Deus, não sabe aceitar a vontade de Deus, não sabe esperar em Deus, não sabe ter paciência para Deus. Tem que fazer alguma coisa. Eu acendi uma vela, não vou mais acender vela, não aconteceu nada que eu queria. Olha aí. Eu sentei de joelho, ele não fez, eu vou lá mais me sentar, ele não é Deus mesmo. Você tem certeza que você está falando com Deus? Eu digo para vocês, eu não tenho dúvida hoje na minha cabeça, se eu alimentar careta, tristeza e raiva, é falta de piedade no meu coração. E eu digo para vocês, eu tenho trabalhado comigo sem me punir, mas compreendendo, tentando mudar de posição, que se eu ficar nesse negócio de careta, raiva e tristeza, é falta de piedade no meu coração, e muito provavelmente essa careta, essa raiva, essa tristeza é para alguém chamado Deus. E só quem vai sofrer com isso, Rogério, sou eu, porque Deus vai fazer o que Ele acha que é o melhor para todo mundo. Ele não vai fazer o que eu quero na hora que eu quero, só porque eu quero. É aquele famoso da pessoa, o menino, né? Não sei o que eu vou fazer, isso e aquilo. Pois vou chorar, pois chora, embora. Parabéns, não tinha isso, né? Que a gente dizia aqui no Ceará, parabéns. Entende? Não é que a gente esteja mais do que Deus quando fala ter piedade com Deus. É porque é infantil. E tem que ter sinceridade de saber que careta, tristeza, raiva, ficar brigando com os outros, alimentando isso, é falta de piedade. É se achar mais do que os outros, e na hora que faz isso, é se achar mais até do que Deus. Eu acho que é assim. Renato, mas também é difícil demais, do jeito que tu está falando, eu vou já ser uma pessoa só alegre. Como é que começou o Evangelho, Rogério? A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É isso mesmo. Quem é que não quer uma vida alegre? Se tivesse piedade, respeito e amor a Deus,
com certeza, nós já estávamos numa vida alegre. Mas não tem. Tem não. Assim, eu estou me vendo, né? Pode ser que vocês já não tem mais, quem é aí que não tem mais alegria, nem faz careta, não tem mais, aliás, tristeza, nem faz careta e nem tem raiva? Levanta a mão aí. Tem mais não? Tem mais raiva não? Nem tristeza? Pronto, ainda tem uma. Tá vendo? É desse tipo aí que eu acho que a gente deve ser. Eu ainda não sou não, mas eu estou, de novo, no 2, tentando sinceramente ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu acho que me ajudaria muito. Quando vem o vento, como disse Sirihan, me deliciar com o prazer do vento. Quando passa o vento e vem um pouco de calor, simplesmente sentir um pouco de calor e não sair correndo atrás do vento. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz, muito amor, muita alegria e boa semana. Acredite, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e